Muito boa noite, queridos irmãos. Queria saudar-vos com a paz e com a graça do Senhor e convidar-vos a abrir realmente as vossas Bíblias no livro de Tiago. Nós, ao longo destas últimas quartas-feiras, temos estudado de uma forma aprofundada e vamos agora, de certa maneira, fazer um bocado o resumo de todo este livro, onde realmente, se tivéssemos que dar um título ao mesmo, teríamos que dizer que a base realmente e quase todo o objetivo de que Tiago está a falar é uma fé que funciona. Ou seja, é uma fé que realmente está posta em prática e realmente um cristianismo que se vê na prática, não apenas que se assenta e ouve. Portanto, às vezes temos uma ideia que ser cristão é simplesmente nós podermos escutar, nós podermos realmente ouvir, mas Tiago nos vem realmente desafiar a um dinamismo da nossa fé, é pôr realmente a fé em prática. E nós, quando realmente vemos basicamente logo no primeiro capítulo e o verso 22, nós vemos aqui este desafio de Tiago que diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Portanto, por vezes pode surgir uma ideia que ser cristão realmente é nós ouvirmos, nós entendermos, nós percebermos, mas falta aqui uma ação realmente que é colocar tudo isso, toda esta palavra em prática no nosso dia-a-dia. E cada um de nós pode realmente, ao ler todo este livro, estamos a falar de 5 capítulos, é um livro que realmente se lê razoavelmente bem, não é daqueles livros maçudos com muitos capítulos, mas o que é essencial é: será que nós temos a capacidade de tudo o que fala neste livro, apesar de ser 5 capítulos, de pôr em prática? Aí é que já vai uma grande distância. E é este desafio que Tiago realmente nos faz. É percorrermos exatamente este caminho da fé, de colocarmos em prática realmente todas estas transmissões que ele nos passa, baseado naquilo que ele ouviu e baseado realmente na palavra que ele tinha até à altura. Portanto, nós vivemos realmente numa geração que hoje em dia valoriza a aparência, ou seja, aquilo que realmente vemos muitas vezes é diferente do que aquilo que nós somos. E é esta geração que nós hoje em dia realmente vivemos. E desta maneira, nós na era das redes sociais, nós vemos que às vezes muitas pessoas parecem felizes, mas na realidade não existe essa felicidade na prática. É aquele sorriso já mecânico que as pessoas fazem para as fotografias, que tem o seu charme realmente de ficar bem, de ser mais estético, para mostrar aos outros que está tudo bem. E hoje em dia também, às vezes na igreja, pode-se cair o risco disto, mas numa vertente espiritual. Portanto, muitos às vezes podem parecer espiritualmente, mas nunca desenvolveram uma intimidade com Deus. Há pessoas que realmente escutam, ouvem, até são capazes de criticar, mas depois pegar na palavra e serem elas a pôr em prática, a dizer assim: não, eu isto faço, eu isto cumpro, eu fazer um cheque de todas as situações de que faz, porque às vezes parece que é simplesmente nós acreditarmos, termos fé e já está. E é aqui que o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Tiago vai aqui tentar demonstrar realmente uma situação em que a nossa fé pode ser realmente uma fé vazia se nós não pormos em prática, ou seja, está a anular a nossa fé. E então ele realmente escreve precisamente para combater esta fé de aparência. Enquanto nós vemos que o apóstolo Paulo responde à pergunta: como somos salvos? Tiago vem aqui dizer: como vive alguém que realmente foi salvo? Basicamente estamos a dizer, uma pessoa que realmente foi salvo, que verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus, compreendeu-se, realmente confessou os seus pecados, se humilhou, quebrou o seu orgulho e a partir daqui entregou a sua vida a Deus, houve uma transformação.
E essa transformação não ficou só no interior, passa realmente para o exterior de uma forma prática, de uma forma realmente visível. Enquanto Paulo fala da raiz da salvação, Tiago fala do fruto da salvação. Está a falar o apóstolo Paulo daquilo que é necessário realmente para nos salvar, da raiz. Mas depois essa raiz vai produzir um fruto na prática, que é isto que Tiago nos fala. Não existe contradição. Paulo ensina que somos salvos pela fé, mas Tiago acrescenta que a verdadeira fé produz obras. As duas coisas complementam-se. Mesmo o próprio Calvino já dizia: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Por isso, é sempre acompanhado depois do restante resultado dos frutos espirituais demonstrados numa prática. Se nós analisarmos aqui o contexto histórico, nós vemos aqui que realmente este Tiago é realmente o irmão de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos e tinha outras irmãs. Não sabemos a quantidade das irmãs, mas sabemos pelo menos de 4 irmãos e vemos os nomes deles, um deles Tiago, outro que nós vemos que também escreveu um livro que é Judas, e vemos depois outras irmãs. E realmente nós vemos também e encontramos também uma passagem em que Jesus apareceu aqui a Tiago. Muitas das pessoas acreditam que seja este Tiago, porque o Tiago, filho de Bartimeu, realmente o irmão mais velho de João, automaticamente foi dos primeiros mártires realmente a morrerem. Por isso, realmente muitas pessoas acreditam que a passagem, quando vimos que Jesus apareceu a muitos e começa a descrever a todas as pessoas que apareceu, onde no final aparece que realmente apareceu, depois o apóstolo Paulo a dizer que no final apareceu-lhe a ele também, nós vemos que está lá indicado que apareceu realmente aqui a Tiago. Então, e desta forma nós vemos claramente que João, quando escreve logo no início, no capítulo 4, vemos que os irmãos de Jesus não criam nele. E possivelmente após a sua ressurreição, a partir daí passaram realmente a crer, e então Tiago foi um dos pilares da igreja e está a escrever aqui realmente aos judeus, e sendo ele um pilar da igreja em Jerusalém. Estamos a falar por volta do ano 45 e 49 depois de Cristo, portanto sendo realmente uma escrita para os judeus cristãos que estavam dispersos. Para nós podermos imaginar, não era só no tempo de Jesus, quando ele foi crucificado, que houve essa perseguição sobre os cristãos. Muito depois dessa situação e durante cerca de 300 anos, os cristãos foram sempre perseguidos. Portanto, foram sempre, de certa maneira, por todo o Império Romano, realmente perseguidos. E era difícil as pessoas poderem se identificar como cristãos. E é isto que Tiago muitas vezes vem dizer para pormos em prática. Como é que numa altura em que havia perseguição, Tiago fala nisto, e se nós compararmos para os dias de hoje, ainda não vemos perseguição, em que é fácil realmente nós podermos pôr em prática. E muitas das vezes, se calhar nós naquela altura vínhamos a prática e nos dias de hoje temos falta dela. Por isso, nós vemos aqui esta escrita realmente aos cristãos que estavam dispersos. Portanto, dali toda a comunidade começou realmente a ser dispersa, e foi um meio também de ser usado para que o Evangelho chegasse a muitos outros lados. Estamos a falar que realmente os crentes naquela altura realmente eram pessoas, às vezes muitos deles de pouca possibilidade financeira, eram pessoas perseguidas, eram pessoas desanimadas, eram pessoas que estavam divididas devido realmente a essa perseguição, e precisavam de aprender que a fé funciona precisamente quando tudo corre mal. Não é quando tudo está bem que a gente realmente reafirma a nossa fé. Nós somos postos em prática, ou seja, somos desafiados a nossa fé nos momentos difíceis. Aí é que realmente a nossa fé é testada. E é aqui que realmente o apóstolo Tiago coloca aqui o dedo na ferida. Imaginem realmente um homem que tinha
comprado um relógio caríssimo, um relógio suíço, e ele o mostrava a todos e realmente o exibia, esse relógio. Mas houve alguém que lhe perguntou se o relógio funcionava e ele respondeu: não, mas é bonito. Um relógio que não funciona é apenas uma decoração. Uma fé que não funciona, que não transborda, é apenas uma religião. E é esta diferença que Tiago vem colocar aqui, uma separação. Cristianismo não é realmente nós sermos uma religião e seguirmos um protocolo de rituais. Não. É vivermos na prática Cristo. Por isso, Deus não procura cristãos perfeitos, Ele procura cristãos verdadeiros. Porque às vezes nós queremos fazer a aparência que somos cristãos, mas a nossa fé não funciona. Não somos verdadeiros. Por isso, nós quando olhamos para o primeiro capítulo, e eu vou fazer um pouco um resumo destes capítulos, porque nós já o estudamos de forma aprofundada. Eu vou relembrar algumas situações que nós já o estudamos, mas neste primeiro capítulo nós, ao vermos, Tiago começa de uma forma surpreendente. É curioso porque ele não fala de bênçãos, ele não fala aqui de milagres, ele não fala de prosperidade, ele fala de dificuldades. Reparem, logo no verso 2, como é que ele começa a dizer? Ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, fiquem felizes. Mas fiquem felizes com o quê? Com alguma bênção, com alguma prosperidade, com alguma situação que realmente de um milagre? Não. O que é que ele diz? Tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Normalmente, quando nós caímos em provações, em dificuldades, o que é que realmente acontece connosco? Nós ficamos com gozo ou ficamos tristes? E o apóstolo Tiago vem aqui dizer exatamente uma situação, a dizer: olha, fiquem felizes. Estás a passar por uma dificuldade? Alegra-te. É uma prova que tu estás a ter para demonstrares a tua fé. Ele aqui não diz se vierem. Não está a dar uma hipótese que às vezes pode até não vir nenhuma provação. Não. Ele diz quando vierem. Portanto, a provação não é um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é o sinal da presença de Deus. Nós, se olharmos, o ouro é provado pelo fogo, por essa dificuldade. Se nós olharmos o diamante, ele nasce sobre a pressão. Logo, o início do ministério de Jesus, ele passou pelo deserto, por uma grande dificuldade. Nós vemos que José, ele passou por uma dificuldade em que os seus irmãos mandaram para um poço, acabou realmente de ser vendido como escravo, foi injustamente preso, passou por dificuldades. Isso significa que Deus não estava com ele? Não. Ele pôde nessas provações realmente demonstrar que Deus estava com ele e demonstrar a sua fé em Deus. Vemos o exemplo que Daniel, por ele orar a Deus, foi mandado para uma cova de leões. Significa que Deus não estava com ele? Deus o castigou por ele ser fiel às orações? Não. Por isso, realmente, se perdeste alguma coisa, se estás a passar por uma dificuldade, é Deus realmente a pôr-te à prova para demonstrares a tua fé, para pôr a tua fé em prática. Desta maneira crescemos com as provas, crescemos com as dificuldades. Por isso,
Talvez Deus não esteja a tirar o problema, porque está a formar o caráter. E é isto que Tiago realmente vem aqui demonstrar. As maiores lições de Deus raramente são aprendidas nos dias fáceis. Nós aprendemos às vezes coisas nas dificuldades, nas maiores das provações que passamos. Aprendemos realmente coisas que Deus nos transmitiu. Vemos depois no capítulo 2, onde realmente a fé verdadeira não faz acepção de pessoas. E Tiago apresenta aqui realmente dois visitantes, apresenta um rico e apresenta um pobre, onde diz que a igreja honra o rico e ignora o pobre. Portanto, Tiago está aqui a dizer que isso não representa Jesus, não apresenta Cristo. Vemos que Jesus tocava nos leprosos, ele falava com as prostitutas, ele chamava realmente as crianças, sentava-se com os publicanos. Cristo nunca avaliou as pessoas pelo seu bolso. E é este desafio que nós devemos olhar, e muitas vezes podemos olhar para determinadas pessoas e classificá-las, colocar rótulos e dizer estas sim, estas não. Começar a fazer exceção de pessoas, a dizer assim, eu estas realmente eu gosto, vou-me socializar, mas aquelas eu não quero saber delas. Para que é que eu me vou preocupar? Mas Cristo nunca avaliou assim as pessoas. Sempre mostrou compaixão por elas. Inclusivamente parece que, mediante a situação, ia sempre ter com aquelas pessoas onde ninguém lá ia. Quase que somos desafiados a procurar onde está alguém que nunca ninguém foi lá. Por isso, uma igreja saudável recebe de igual forma, seja um empresário, seja um desempregado, seja um doutor, seja um sem-abrigo, porque todos foram comprados pelo mesmo sangue. Ainda no capítulo 2, e aqui está o centro realmente de toda esta carta, no verso 17, ele diz assim também: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago está a dar aqui vários exemplos de como podemos pôr em prática. Obras não salvam, mas quem foi salvo produz obras. Uma macieira produz maçãs, não para ser macieira, porque já é. Assim é o cristão. Nós vemos aqui depois em que Tiago começa a falar de exemplos. Vemos o exemplo de Abraão. Abraão, de certa maneira, simplesmente pelo facto de ter escutado a voz de Deus, ter escutado o seu chamamento, se ele não produzisse realmente em prática, ele não seria um herói da fé. Porque realmente o que nós vemos é que Abraão foi chamado para sair da sua terra e ele obedeceu. Quando nós olhamos para certas obrigações ou certas instruções que a Bíblia nos dá, será que nós somos obedientes ou desobedientes? Ou podemos pensar, não, eu acredito e pronto, e fico como está. A minha fé me chega. Mas é aqui que realmente ele começa a demonstrar, dando exemplos daquilo que Abraão fez. Porque aquilo que Deus lhe pedia, inclusivamente o seu filho, ele realmente pôs em prática. E por mais difícil que às vezes os pedidos na Bíblia sejam, nós somos desafiados a pôrmos-los em prática, para demonstrarmos a nossa fé. E muitas vezes ficamos calados, ficamos sentados, ouvimos e consideramos que isto é o cristianismo. Vemos o exemplo da Raabe. Raabe, uma prostituta. E realmente o que é que ela fez?
ela realmente pertencia a Jericó. E quando realmente existia a nação que vinha conquistar Jericó, o que é que acontece? Ela os abrigou, os protegeu. E demonstrou por aquelas crenças que tinha escutado, que realmente eles tinham um Deus fora do normal. E ela creu. E essa crença automaticamente foi posta em prova. Porquê? Porque recebeu em sua casa o inimigo. Isto realmente dava-lhe uma pena de morte. Mas ela pôs em prática, arriscou a sua vida, tendo em fé num Deus desconhecido. Portanto, ambos provaram a fé pelas suas atitudes. E nós podemos ver onde é que está a prova da nossa fé. O que é que nós temos para dizer para Deus? Olha, aquilo que tu disseste, está aqui a prova. E eu fiz isto. Aquilo que realmente tu dizes, e eu estou a cumprir. Eu estou a pôr em prática. A fé invisível torna-se visível pelas nossas atitudes. É isto que Tiago realmente está a expor aqui neste capítulo 2. Depois, mais para a frente, no capítulo 3, nós vemos também outra situação muito prática, em que a fé verdadeira controla a língua. E Tiago dedica quase este capítulo inteiro à língua. Porque há palavras que constroem e há palavras que destroem. Uma pessoa que tem uma fé verdadeira, aquilo que sai da sua boca deve construir, deve edificar. E devemos ter este controle da nossa língua. Nós vemos em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, uma única palavra pode salvar um casamento. Uma única palavra pode destruir uma igreja. Tiago compara a língua ao freio do cavalo, ao leme do navio, uma pequena chama que incendeia na floresta. Coisas pequenas que realmente têm um impacto muito grande. Por isso, se nós pegarmos numa almofada cheia de penas e começamos a tirar e vir o vento e começar a levar, nós depois podemos nos arrepender e querer voltar-nos à almofada, mas o vento já levou as penas. Da mesma maneira, as palavras soltam-se e a partir daí as coisas espalham-se. Por isso, da mesma forma que não conseguimos recuperar as penas, também não conseguimos recuperar as palavras ditas. Antes de falarmos, temos que perguntar, será que aquilo que vamos dizer é verdade? Mas às vezes há pessoas que gostam que a verdade fere. E a gente gosta de dizer as verdades e carrega. Mas temos que pensar, é necessário? Será que vai edificar? Será que principalmente vai edificar a Cristo? São estas perguntas que nós podemos pensar. Como é que está a nossa fé na prática? Basicamente é isto que Tiago diz ao longo de todo o livro, falando de vários exemplos. A partir do capítulo 4, fala-nos aqui de uma outra situação, que é o orgulho. Que este orgulho foi o primeiro pecado.
onde Satanás caiu pelo orgulho, Adão caiu pelo orgulho. E vemos aqui que Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vemos aqui um outro adjetivo no qual aqueles que realmente têm uma verdadeira fé demonstram na prática uma humildade. A humildade não é pensar menos de nós, mas é pensar mais em Deus. O orgulho muitas vezes divide famílias, destrói casamentos, parte igrejas, impede avivamentos. E é isto que o Tiago está aqui a tentar demonstrar. Cuidado com a altivez, cuidado com o orgulho. E ainda no capítulo 4 ele começa a demonstrar a origem das contendas, a origem dos problemas, na continuação desta situação do orgulho. E qual é a origem? Qual é o porquê de existirem contendas, de existirem problemas? Ele diz: procedem de guerras e contendas que há entre vós. Portanto, esse orgulho, essa nossa situação que foi ferida por alguma coisa, por alguma palavra ou alguma coisa que nós não gostamos, automaticamente provoca guerras, contendas. E ele ainda alerta para o perigo de nós falarmos mal, e toda a malicência é condenada. Daí nós vemos novamente aqui a ser posta à prática a língua. Depois de ele ter falado várias vezes, ele vem novamente reforçar exatamente, porque quando existe contendas, quando existe guerras, lá vem a língua também como arma. Lá vem criar realmente situações para que o nosso lado seja favorecido, para influenciar outros, para dizer mal dos outros. E realmente nós vemos estes perigos a acontecer. E aqueles que têm uma fé verdadeira não se deixam levar por esta onda. Não se deixam levar por estas coisas. Procuram reter os seus lábios e a sua língua. Tentam realmente usá-los para edificar, para construir, para realmente nós podermos ser, de certa forma aqui, reconciliadores. Poder evitar este tipo de contendas, mesmo que às vezes tenhamos que nos humilhar. Depois, no capítulo 5, vem realmente o reflexo que a fé verdadeira persevera. Ele começa a abordar um assunto que fala realmente sobre as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, em que às vezes fazemos o mau uso das coisas que realmente nós temos. Portanto, nós começamos a olhar, o apóstolo Paulo fala realmente de uma prática em várias áreas. E aqui está a falar realmente de como é que nós gerimos aquilo que Deus nos dá. Ele não vem condenar a situação das riquezas, mas fala realmente das riquezas que são mal adquiridas, riquezas indevidas, ou também riquezas mal empregadas, de onde nós usamos as nossas riquezas. Se olharmos, nós vemos muitas foram as personagens desde Abraão, de pessoas que eram riquíssimos, logo que perdeu exatamente tudo que tenha, mas depois recebeu muito mais. E várias pessoas desde Davi a Salomão. Agora o problema é como nós gerimos todas as coisas.
E depois a prática da própria vida chega ao ponto de que aquilo novamente que nós dizemos condiga com aquilo que nós somos. E ele vem dizer realmente o nosso juramento para nós não jurarmos, mas quando dizermos sim, é porque é sim. Quando dizermos não, é porque é não. Significa que a nossa realidade na vida, daquilo que nós dizemos, quando chegamos a uma pessoa, se a gente dizer é sim e a pessoa diz, ai, não acredito, significa que no passado já houve outras coisas que nós dissemos e que não foi verdade. Significa que a nossa vida não foi um reflexo da fé que realmente nós temos, em tudo que nós dizemos sim, sim, não, não. Temos uma fé verdadeira. E termina realmente Tiago olhando para Jó, para os profetas, termina olhando aqui para Elias, e ele diz que todos eles sofreram, mas todos permaneceram. Tiago lembra que a recompensa vem e transmite esta esperança de um momento de dizer assim: é difícil para uma igreja que realmente está fugida, que é perseguida, que está com dificuldades, em que corre riscos de vida, é difícil pôr em prática a verdadeira fé do cristianismo, é difícil, mas mantenham-se firmes, perseverem, continuem, que vão ver da mesma maneira como estes que passaram por dificuldades, depois tiveram a recompensa. Tiago vem dar aqui esta esperança, vem relembrar que a recompensa vem, que Cristo voltará e que vale a pena nós mantermos-nos fiéis. Há uma história de um missionário que depois de muitas décadas de serviço, já com uma longa idade, ele regressou à sua cidade natal. Mas nesse navio ia lá também, viajava um presidente. E quando o navio chegou ao porto, o presidente foi recebido por multidões, por bandas, por aplausos, por fotógrafos, mas aquele missionário, depois de décadas de serviço e de trabalho, ninguém o veio receber. Chegou sozinho. Nem um familiar, nem ninguém da sua igreja originária o veio receber. Ele à noite chorou e disse ao Senhor: ninguém me veio buscar. E então ele sentiu no coração Deus a dizer para ele: filho, tu ainda não chegaste a casa. A recompensa vem, queridos irmãos, e um dia nós vamos ser recebidos pelos braços do Senhor Jesus. Tiago não está a escrever-nos para informar. Tiago escreve para nos transformar. Ele não pergunta quanto tu sabes. Ele pergunta como é que tu vives. Hoje existem muitos cristãos que conhecem a Bíblia, mas a Bíblia ainda não os conhece nas suas atitudes. O mundo não precisa de mais religião, precisa de cristãos que sejam cartas vivas, que vivam aquilo que escutam, aquilo que leem da palavra. A Bíblia é como um espelho. Não foi dada para ser admirada, mas para mostrar quem somos. E cada um de nós pode olhar para a Bíblia
e ver um reflexo daquilo que é. Por isso, tu talvez hoje possas ter percebido que tens apenas frequentado a igreja, mas a tua fé ficou apenas no conhecimento, não foi posta em prática. Sabes até cantar, sabes orar, sabes responder a perguntas bíblicas, mas Deus hoje pergunta-te outra coisa. A tua fé mudou a tua maneira de viver? A tua fé testifica a Cristo? A tua fé leva outros a Cristo? Quais são as pessoas que tu tens levado a Cristo e que tens usado a tua língua, a tua fé, a tua atitude, a tua maneira para que tenha produzido frutos? Quais são os teus frutos? Será que a tua fé transformou a tua língua? Transformou o teu caráter? Transformou o teu orgulho? De que forma é como tu tratas os outros? Como é que está a tua perseverança nas provações? Tiago convida-te hoje a uma fé viva. Cristo não morreu para criar religiosos, morreu para formar outros Cristos, outros discípulos, outros igual a Ele. Hoje é o dia de deixares de ser apenas ouvinte da palavra e tornar-te praticante dela. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer por este livro de Tiago, Senhor. Ele confronta realmente o nosso coração e nos chama a uma fé autêntica. Por isso, Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que ouvimos a Tua palavra sem a praticar. Molda o nosso caráter nas nossas provações, guarda a nossa língua, livra-nos da parcialidade e do orgulho, fortalece-nos para podermos pôr em prática para as boas obras que Tu realmente preparaste de antemão. Realmente que haja em nós este amor à Tua obediência. Oh, Paizinho, e se existe aqui alguém que realmente tem vivido nesta religião, que hoje possa ser uma altura de transformação, uma altura realmente em que quebramos realmente este nosso orgulho e possa realmente a partir daqui para a frente pôr em prática, de deixar de ter medo de falar de Ti, de testemunhar de Ti, de fazer as coisas no qual Tu ensinas, apesar de ser difícil, que Tu ajudes a quebrar esta barreira. Oh Paizinho, e se existe aqui alguém que ainda verdadeiramente não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que hoje seja o dia da salvação, em nome de Jesus. Amém. No dia em que estivermos diante de Cristo, Ele não nos perguntará quantos sermões nós ouvimos, mas Ele vai perguntar quanto da Sua palavra permitimos que transformasse a nossa vida. Que realmente assim seja, que esta semente possa mexer connosco, deixarmos de fazer coisas e passarmos a fazer outras. Deus conhece os nossos corações e se calhar está a tocar a Ti em determinadas situações para ser transformadas. Que realmente assim seja. Vamos ter um momento de oração onde cada um pode clamar sobre certas situações particulares, situações que tenham conhecimento, que possamos clamar realmente pela igreja local,
clamar também por aquelas pessoas na Venezuela que estão a passar por dificuldades e outros assuntos que realmente queiramos, e que o Senhor nos abençoe.